pessoal, tudo bem? Já estão de volta aí com esse retorno híbrido, uma semana sim, outra semana não, uma confusão danada. Na semana que a gente está lá na escola, obviamente não tem como a gente ficar respondendo as mensagens lá na escola, né? Porque a gente vai estar dando aula presencialmente. Você tem que aguardar a semana seguinte para poder receber as mensagens de volta. Bom, vamos então para a correção das atividades do teste volume 3 do 8º ano. Eu sou a Andréa Mata, professora de língua portuguesa, e este é o canal Adoro Saber. Bora lá que a aula já vai começar! Semana 5, unidade temática, análise linguística e semiótica, objeto de conhecimento, estilo, conteúdos relacionados, uso de recursos textuais que estabelecem relações adequadas entre as partes do texto, de modo a conferir legibilidade e tratamento adequado do conteúdo, discussão da questão polêmica, posicionamento assumido e razões apresentadas para tanto. E coesão e coerência, mais uma vez. Tema: coerência e a construção de sentidos. Na semana 4, você pode perceber como as classes gramaticais são importantes para que um texto se torne coeso. Essa semana, você vai estudar sobre o que é a coerência e a construção de sentidos e como um texto coeso e coerente torna-se harmonioso e facilita a compreensão e interpretação de um texto. Breve apresentação. Relembrando, a relação de elementos de um texto que garantem a organização das orações, nos períodos e nos parágrafos, ou seja, em sua organização interna, dá-se o nome de coesão. Mas o que faz um texto ter sentido? A coerência é a integração entre os elementos de amarração interna do texto, ou seja, os mecanismos de coesão e informações ligadas ao texto. Essa integração entre os mecanismos de organização interna e os elementos discursivos torna um texto uma unidade global de sentido, ou seja, conferem a sua coerência. Assim, a coesão faz a ligação, a amarração interna entre os elementos do texto, palavras, orações, períodos e parágrafos. A coerência é o que faz com que o texto faça sentido para o leitor, conectando as ideias explícitas e implícitas do discurso. A coesão está no nível estrutural, ou seja, a combinação e relação entre as partes do texto, seja entre as palavras, as orações, os períodos ou parágrafos. Então, coesão está ligada à estrutura do texto, à ligação entre as partes do texto. E a coerência está no nível das ideias, no nível de interpretação, da ligação das ideias explícitas e implícitas no discurso. Página 18. Elementos de coerência. Existem vários tipos de coerência: semântica, sintática, estilística, pragmática, temática ou genérica. Porém, o que determina um texto coerente é o encadeamento das ideias dentro da estrutura. É o que eu falei, que a coerência está no nível estrutural. É preciso, então, para que haja coerência, é preciso eliminar ambiguidades, ou seja, palavras e expressões que podem ter mais de um sentido. Outra, usar os conectivos corretamente, os que indicam adição para adição, os que indicam oposição para oposição e assim sucessivamente. Evitar contradições. Se você usar conectivos erroneamente, você pode causar muitas contradições. Falar uma coisa aqui e desfalar ali na frente. Relacionar os sentidos, tá aí o uso dos conectivos, o uso correto dos conectivos, para você relacionar bem as palavras e sentidos. Evitar trechos irrelevantes que estejam fora do contexto, ir direto ao ponto, falar só o necessário e que se refere ao tema que está sendo abordado. Atentar-se à sequência da escrita,
empregar a variedade adequada da língua e mantê-la até o final do texto. É se você vai usar uma linguagem culta, uma linguagem coloquial, uma linguagem mais informal. Então, você vai começar com uma variedade e vai mantê-la até o final do texto. Se você começar com uma variedade padrão, uma variedade culta, vai ter que ir com ela até o final, para manter a sua linguagem uniforme. E seguir o gênero textual proposto do início ao fim. Se você começou escrevendo uma receita de bolo, tem que terminar com uma receita de bolo. Se você começou a escrever uma notícia, tem que seguir toda a estrutura da notícia até o final. Não pode mudar o gênero no meio do caminho. Atividades. Leia o trecho e responda as questões abaixo. Para mim, o livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim, eu brincava de construtora, o livro era tijolo. Em pé, fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada. Inclinado, encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. Primeiro, olhando desenhos, depois decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Número 1. Observe que no texto há várias palavras ou expressões destacadas. Qual é a função delas? Percebam que está sempre fazendo uma ligação ao que foi dito e ao que será dito. A relação dela com o livro é desde que ela era pequena. Olha aqui, encostava um no outro. Outro o quê? Livro novamente. Olha aqui, para não repetir livro, ela usou outro. De novo, para relacionar as palavras, quando, indicando tempo, lá dentro, indicando lugar, sempre fazendo uma coesão referencial. Lembra que você está juntando as partes do texto e se referindo a palavras que foram ditas anteriormente, para evitar repetição. Então, qual é a função dela? Estabelecer uma relação entre as ideias e elementos internos do texto. Número 2. Leia a oração e observe a pontuação. Livro era tijolo. Em pé, fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada. Inclinado, encostava um no outro e fazia telhado. Letra A. Agora reescreva a oração, retirando as vírgulas e pontos e vírgulas. Tente ler a oração. Livro era tijolo em pé, fazia parede deitado, fazia degrau de escada inclinado, encostava num outro e fazia telhado. A oração continuou com sentido? Justifique. Não, né? Pois sem a pontuação correta, as palavras ficaram em uma sequência ilógica, sem coerência e sem sentido. Letra C. Como a pontuação garante a coesão e a coerência do texto? As pausas causadas pela pontuação ressaltam a função e sentido de cada palavra, deixando claro que tudo se referia ao termo livro, citado no início do período. Com as vírgulas, fica bem claro que cada vez que tem uma vírgula, eu repetiria a palavra livro. Em pé, livro fazia parede. Deitado, livro fazia degrau. Inclinado, livro encostava no outro e fazia telhado. As vírgulas vão deixar claro que tem uma palavra aqui que deixou de ser repetida, que no caso seria livro. Número 3. A que elemento da oração citado anteriormente a palavra outro se refere? Encostava num outro e fazia telhado. Encostava num outro o quê? Um livro. Que encostava um livro num outro. Ela se refere a livro. Número 4. Qual enunciado abaixo não apresenta coerência? Letra A. Não estudou nada, portanto, não passou na prova.
Bem lógico, não é? Se ele não estudou, não soube nada, não passou na prova, está bem coerente. Letra B. Não fale nada porque ele ficará triste. Está justificando por que não se deve falar nada. Também está coerente. Eu avisei ao aluno que estava doente. Certinho também. Eu avisei ao aluno o quê? Que estava doente. E tanto ria como chorava. É coerente? Uma pessoa pode rir e chorar ao mesmo tempo? Até pode, né? Tem aquele, chorei de tanto rir. É mais uma figura de linguagem mesmo. Porque você não pode rir e chorar ao mesmo tempo. Seus olhos podem lacrimejar de tanto rir, mas chorar mesmo é quando você está triste. E rir quando você está alegre. Então, você não pode estar alegre e triste ao mesmo tempo, rir e chorar ao mesmo tempo. Então, está aqui a frase incoerente. 5. Leia a charge abaixo e responda. Nós temos aqui uma senhora falando com um menininho. A senhora segura um livro e aponta para o livro que está na mão do menininho. Isso se chama leitura. É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Letra A. Qual é a crítica feita pela charge? A crítica é a falta de leitura de qualidade das crianças e jovens que comumente trocam livros pelas distrações de computadores e dispositivos móveis. Letra B. Com o que a professora compara novos softwares? Ela compara com o conhecimento que se adquire com a leitura. Letra C. Qual é a função do pronome isso? A que ele se refere? Isso se chama leitura. Tanto que ela usa até o dedo indicador. Isso, que é um pronome indicativo, se refere a tudo que está aqui dentro do livro que o menino está segurando. Leitura. A função desse pronome é indicar o conteúdo do livro que o menino está segurando e refere-se à leitura. Terminamos mais uma semana produtiva e gostosa. Sei que não é fácil estudar à distância e que você está com muitas saudades da escola e dos colegas. Fique firme, vai passar e daqui a pouco estaremos juntos. Um abraço carinhoso. Semana 6. Unidade temática Produção de textos. Objeto de conhecimento Estratégias de escrita, textualização, revisão e edição. Conteúdos relacionados Produção de relato, expressão corporal, contato visual com o interlocutor, entonação, postura ética, produção de verbete. Resumindo, vocês vão produzir um relato pessoal. Tema: produzindo um relato pessoal. Quem nunca passou por um mico? Todos nós já passamos por situações constrangedoras que às vezes são motivos de risadas por outras pessoas. Veja o exemplo abaixo. Tinha uma porta no meio do caminho. Uma vez fui a uma festa na casa de um amigo do meu irmão e não conhecia ninguém lá, mas avistei um menino lindo dentro do salão e quando fui falar com ele, pá! Enfiei minha cara numa porta de vidro. Quase caí para trás e todo mundo viu, até ele. Fui cambaleando até o banheiro para ver se não tinha quebrado o nariz. Foi horrível demais. Então, esse aqui é um pequeno relato de um mico que uma menina pagou. Atividades. Número 1. Agora é com você. Hora de produzir. Você deverá escolher uma pessoa, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão ou um amigo próximo, e peça que lhe conte uma situação constrangedora ou engraçada pela qual passou. Registre o relato feito por essa pessoa. Transforme esse relato oral em um relato escrito. Escolha um título criativo. Você vai escolher alguém que seja próximo de você para contar um mico pelo qual ele passou, essa pessoa passou. E vai registrar tudo que essa pessoa disser. Depois, você vai transformar em um relato escrito. Ou seja, vai tirar todas aquelas repetições que a pessoa usa quando fala, aquelas palavras curtas. Por exemplo, tá no lugar de está, ser no lugar de você. Planejamento. Aqui tem algumas dicas.
Não se esqueça de que o relato oral e escrito possuem diferenças importantes. Você deverá fazer a transcrição do relato oral, mantendo a estrutura original do texto, aquela estrutura do relato pessoal. Texto em primeira pessoa, tudo contando eu fiz isso, eu fiz aquilo. Outro item do planejamento. Você terá que fazer as alterações necessárias, mas com alguns cuidados. Assegurar a articulação entre os fatos relatados, colocando elementos próprios da escrita. Outro, retirar as repetições e incertezas da fala. Aquele aí, você vai tirar essas marcas de oralidade. O relato oral é cheio de gestos e entonação. Encontre formas de registrá-lo para que o relato escrito não perca o sentido. A linguagem deverá ser própria do gênero de acordo com a proposta solicitada. Ou seja, você deve produzir um relato pessoal. Descreva o lugar, insira adjetivos e outros elementos discursivos, mas cuidado para não perder o foco e a essência do que lhe foi relatado. Isso aqui é justamente a subjetividade desses adjetivos, vão indicar a opinião da pessoa, a visão da pessoa a respeito dos objetos e de tudo em geral. Então, quando você põe adjetivos no texto, você vai acrescentar subjetividade a ele. Essa é uma das características do relato pessoal, a subjetividade. Último item, lembre-se de que o relato é um gênero discursivo no qual são apresentadas informações referentes a um acontecimento. Então, resumindo, você vai escolher uma pessoa próxima a você, né, um parente, um amigo, e vai pedir que ele conte de uma situação engraçada que ele tenha vivido. E você vai anotar tudo o que ele disser. Depois você vai passar limpo e, por fim, o texto que você vai produzir vai ser um relato pessoal e vai acabar tendo essas características aqui. Não esqueça de fazer essas verificações aqui. Pronto para escrever? Depois que você terminar, peça à pessoa que te contou a situação para ler e reescreva fazendo as alterações, se necessárias. Essa é uma resposta pessoal. O que eu vou dar é uma sugestão de um relato pessoal. Vexame na estação de trem. Eu estava atrasada para a faculdade. Cheguei na estação e o trem já soava o primeiro sinal de fechar as portas. Era a hora do rush, ou seja, a estação e o trem estavam lotados. Passei pela roleta e corri o máximo que pude, com meus livros, bolsa e calçando meu lindo tamanco de madeira, entre outros apressados como eu. Quando soou o segundo sinal, eu estava quase lá. Foi quando meu lindo tamanco de madeira não se entendeu com o piso super enceirado e escorregou. Minha perna direita foi lá na frente, mas a esquerda continuou cá atrás. Teria sido um espaguete lindo se eu fosse bailarina. Mas, como não era, o espetáculo foi outro. Todo o meu material se espalhou pelo chão, fazendo um barulho que ecoou pela estação e chamou a atenção de todos os passageiros, os que estavam na estação e os de dentro do trem. Enquanto muitos continuavam a corrida para garantir a viagem, uns me ajudavam a levantar e outros me olhavam de dentro do trem, que quase partia. Entre as dores nos joelhos e pernas, a maior era a da vergonha. E o espetáculo continuou, pois ainda tive que recolher as minhas coisas entre os outros passageiros que continuavam a corrida para entrar nos vagões lotados. Por fim, tive que disfarçar, se é que ainda era possível, sentar e esperar, pois acabei perdendo o trem. Que vergonha! Como eu disse, essa é uma resposta pessoal. Esse aqui foi só um exemplo de como poderia ser um relato de um vexame. Terminamos então mais uma semana, das semanas de 1 a 6. Agora vão faltar só as atividades complementares e a avaliação trimestral. Não esqueça de fazer bem feitinha essa avaliação trimestral, porque ela também vai valer nota. E não deixe de entregar as suas atividades, porque elas valem
nota e carga horária em cada bimestre. Ah, e não esqueça da sua máscara. E continue lavando bem as mãos com água e sabão ou usando álcool em gel. Vamos juntos combater essa pandemia até que todos estejamos vacinados. Até a próxima, até o próximo vídeo.